E aí depois, se não bastasse, aí, vem o Getúlio Vargas, que destruiu o Brasil, né? Aí o Getúlio, a coisa já estava ruim, o Getúlio falou assim, não, agora vamos piorar mais ainda, agora vamos destruir tudo. O Brasil de hoje é o Brasil do Getúlio, né? É o Brasil do Getúlio, né? O Estado gordo, grande, intervencionista, CLT, populista, MEC, populista, centralizador. O CLT é a Carta de Lavoro. Então, isso é lenda, não é? É lenda? É lenda. Pô, então conta aí, conta aí. Né? Porque, na realidade, o Getúlio Vargas ele não era bem fascista, ele era positivista. O problema é que positivismo, fascismo e comunismo têm várias notas em comum. Você não sabe onde começa um, começa outro. Falam que o comunismo é o final do socialismo. O socialismo é uma fase intermediária para chegar no comunismo. Então eles têm pontos de contato. Socialismo, né? Não o comunismo. Sim. É que às vezes a gente usa, eu também uso isso, socialismo e comunismo como sinônimo, mas na realidade não é. Comunismo é a última fase na visão do Marx, do socialismo, na qual o Estado vai desaparecer a divisão de trabalho, uma visão romântica, delirante. Vai desaparecer o Estado. Vai, sério, o Marx falava isso. Vai desaparecer. Nós vamos chegar a um ponto que não precisa... Não vai ter mais divisão de trabalho. Então, uma coisa... A ideologia alemã que o Marx comenta, o único texto que ele comenta mais sobre o comunismo, é de um ridículo, de um romantismo completo. Mas aí voltando... Então, e um vagabundo sustentado pela esposa, né? Pelo Engels, né? Pelo Engels. Pelo Engels, sustentado pelo Engels. Então, aí o Getúlio Vargas, ele era do Rio Grande do Sul, ele era encantado com o Júlio de Castilhos, né? Ele era adepto do castilismo. Júlio de Castilhos era um grande positivista lá do Rio Grande do Sul. O que é o positivismo? Positivismo é uma doutrina péssima, inventada por Augusto Comte, na França, no século XIX. E aí ele defendia que a humanidade ia ter etapas necessárias, né? Então tinha a etapa da religião, depois a etapa dos filósofos, porque ele era muito impactado pelo iluminismo também. E aí vinha a fase positivista, que essa é a fase de superação da humanidade, todas suas fraquezas e tal, uma baboseira completa. Ele foi muito influenciado pelos iluministas, pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. E aí dentro do positivismo se criou uma cultura tecnocrata e uma cultura centralizadora. Então, na visão positivista, o Estado tem que ser grande, tem que ser forte, tem que ser centralizador, tem que ser disciplinador, ou seja, as transformações sociais têm que ser guiadas pelo Estado. Não pode ter partido político, os Estados não podem ter autonomia, tudo tem que ser feito pelo Estado. E os positivistas também defendiam uma tutela do trabalhador também. Então, por isso que é confundido... A cadeia produtiva também é do Estado, toda ela. Não, o Estado ou ele incorpora estatais ou as empresas privadas têm que estar de acordo com a mentalidade do Estado. É o que é a China, né? É o que é a China. A China é fascista. Porque a China, para ela virar o que ela virou, ela liberou, tipo, galera, pode trabalhar. Mas todas as empresas, elas estão... eu não sei se diretamente o capital social faz parte do Partido Comunista, mas eu sei que ela é extremamente... ligada ao Estado. Parece que agora mudou. Antes, para você montar uma empresa lá, tinha que ter alguém do Partido Comunista, alguém indicado, participando de alguma coisa da sua empresa, na direção, ou societário. Agora parece que caiu. Então hoje você poderia abrir uma empresa livremente, pelo menos Mas você não tem uma... Mas você tem que na participação societária acho que não precisa mais. Mas societária não, mas você tem que cumprir... o Jack Ma sumiu 3 meses. Então, mas você não pode... Você soube, né? Que o Jack Ma sumiu 3 meses, né? O dono da Alibaba, né? Para quem, se tiver alguém olhando, viu, Jonas? O Alibaba, o Jack Ma, ele falou, eu acho que esse Partido Comunista não tá legal. 3 meses, o cara sumiu. Ele teve sorte ainda. Voltou e não falou mais nada. Tipo assim, fica na tua... chinês forgado. Agora, você imagina o tanto de empresário que não sumiu que a gente não fica sabendo, de pequena e média empresa. Quebra as pernas, some e fala, então, agora você... Exatamente. E aí a gente tá falando do positivismo. Vargas. Getúlio Vargas tinha essa ideia toda fascista de... Então não é fascista, é positivista. Por isso que faz a confusão, porque o positivismo... Você acha que o positivismo ele é mais severo do que o fascismo? Não, o fascismo é pior. Fascismo é pior. Fascismo é pior.
Agora, o que aconteceu? O Getúlio Vargas foi formado nesse ambiente positivista. O livro preferido dele era do Saint-Simon, que era um socialista utópico. Por quê? Porque o Saint-Simon foi o mestre do Augusto Conte. O Augusto Conte trabalhou dentro de uma visão de socialismo utópico também. Aí o Getúlio Vargas conseguiu o poder e começou a implementar essas visões positivistas. Só que o que aconteceu? Ele ficou cercado de gente que era fã do fascismo. Então, o Filinto Miller era fã do fascismo, o Dutra, no começo, ele era pró-Alemanha, então ele ficou cercado de gente que era fascistoide, e alguns até nazistoides. E então ele misturou ele de alma positivista com gente que tinha visões fascistas. E aí então ele resolveu fazer uma reforma social e econômica no Brasil com a visão positivista, só com algumas notas dessa turma que influenciou ele. Agora a questão da Carta da Lavoura é só você ler um e outro. Carta da Lavoura é principiológica, só tem princípios. São 20 artigos só. A CLT são 800. Não dá para uma ser cópia da outra. Não dá. Uma tem 20 e outra tem 800. Então não dá. Então, na realidade, essa visão é meio equivocada. O Getúlio Vargas teve influência fascista? Teve, mas pelos ministros dele. A alma dele era positivista, claro. A alma do Júlio de Castilhos. O que eu fico assim um pouco... Pouco não, eu fico muito. Ontem mesmo, eu criei um termo, não sei se existem, né, tem tanta coisa que está pairando no ar e eu falo de uma forma, outro fala de outra e a gente teve as mesmas ideias. Mas eu falei que eu criei um termo que eu falo assim, as pessoas são binárias, cara. O que é binário? Aí é da psicologia, né? Os caras são binários. Igual o bipolar, essas coisas? Não. O binário, ele não consegue, ele não tem cognição, ou ele não consegue concatenar nada além de 1 e 0. Então, ele é muito reducionista. É tipo assim, é 1 e 0. Então, se você fala, olha, esse ponto aqui é importante, mas tem um lado... Não tem um lado. Ou é 1 ou é 0. Então, se eu apoiei esse lado, essa hashtag, todo o outro lado tem que ser anulado. Já, se eu apoiei esse lado, todo esse lado tem que ser apoiado. Então, numa treta, numa discussão, num tema, você tem que escolher um lado e acoplar aquele lado completamente dentro da sua situação. Você não pode ter nuances daquela situação. E você tem que concordar com tudo. Com tudo. É um pacotinho. Então, olha que loucura, Marcelo. É verdade, é isso mesmo. Eu, na primeira análise do Jairinho, sabe, daquele lance lá, daquele vereador, do menino Henry e tal, que veio a falecer, inclusive fui eu que expus para o mundo que aquele cara estava mentindo através de um psicogeográfico. Ele aponta e fala, cara, como é que ele teve essa lembrança se ele falou que não estava no quarto? Segunda parte, fiz a segunda análise. A análise chama Desmascarado. O Jairinho está na capa, eu escrevo Desmascarado. Eu mostro que tem 2 situações onde ele comete um ato falho de novo, dizendo que ele estava dentro do quarto antes da Monique. Só que ele fala algo que tem sentido. Que ele fala, esse menino talvez tenha tido essa lesão antes desse dia. Só que isso não compete, que essa lesão não foi feita por ele mesmo. Mas eu falei, cara, o que ele estava falando tem sentido. Foi uma sequência de agressões que culminou naquela noite. Até porque, isso que as pessoas também ficam malucas. Você acha que um assassino quer matar uma criança dentro do próprio apartamento, onde ele não tem absolutamente álibi nenhum para dizer que não foi ele? Não. É óbvio que não. Óbvio que não. Saiu do controle de algo que ele queria. E aí quando você fala, nossa, o Jairinho falou uma coisa que tem sentido. Não, você tá passando... Entendeu o binário? Entendi. Como ele é o culpado, você não pode aceitar absolutamente nada do que ele disse, porque se você aceitou esse um... Você aceitou o discurso completo. O discurso completo. E aí a gente vê isso... E aí é onde eu quero chegar. Porque a gente nasceu dentro dessa estrutura de CLT, né? Me corrija se eu estiver errado, também não sei, você não tem obrigação de saber a parte, sei lá, legislativa, comercial do trabalhador americano. Mas é vendido, de novo, é vendido com muita
você falou uma coisa bacana, uma palavra legal, romantismo, acho que é. De uma maneira romântica, que o Estado, ele sempre vai te olhar como algo de segurança, de paternalidade. Isso. Sabe, olha, não, estou criando a CLT, estou criando os direitos trabalhistas, como se aquilo realmente fosse algo bom. Mas olha, o Estado está me dando um direito. E na realidade ele está tomando uma porrada de coisa. Mas ele devolve isso como... Então, é assim, você não tem obrigação de saber. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, se você tiver essa informação, por favor, me ajude, porque eu quero entender como era antes, como era depois. A gente sabe que hoje nos Estados Unidos você ganha por hora. E ponto. Você não tem férias, você não tem... Você que regula o seu dinheiro, você que regula a quantidade de horas e dias que você vai trabalhar e você que cria a sua própria poupança. Ou seja, o Estado fala, você tem capacidade, você é o indivíduo, você tem o direito de tomar as suas decisões. Aqui não, eu sou burro, idiota, medíocre, então o Estado que tem que tomar conta da minha vida, do meu dinheiro e do que eu vou receber em troca sobre saúde, educação e tudo mais. E aí cria-se toda essa situação, olha, você vai ter as férias, você vai ter o final de semana. Pô, parece que é uma coisa interessante, né? Uma garantia boa, né? Tipo, eu vou ficar 30 dias sem trabalhar, vou ter, sei lá, 1 ou 2 dias semanais de descanso remunerado e tal. Mas o custo disso, que as pessoas não percebem, o custo disso é extremamente alto. Porque ela fica presa com o Estado. Em vez dela negociar direto com o patrão, ela fica presa com o Estado. E ela não percebe que ela está presa com o Estado. Inclusive não sabe se vai se aposentar ou não. Que existem alguns economistas dizendo que já não existe mais aposentadoria. Já era, quebrou. Aonde que foi por uma forma impositiva, assim, como é que você vê esse momento de tipo, Getúlio Vargas chega e fala, olha, criei a carteira de trabalho, olha, criei a aposentadoria, e a galera, que bom, tal. Onde que nos Estados Unidos a coisa continuou o indivíduo sendo priorizado e não a massa, e aqui o brasileiro aceitou ser massa e deu a sua liberdade para o Estado. Como é que você vê isso? Eu sei que os bolcheviques... Puxa um pouco bolcheviques agora, puxa um pouco essa coisa do marxismo que você fala aqui. Como é que chama o seu livro do marxismo? Marxismo exposto. Exposto. Foi imposto... Parece, me corrija se eu estiver errado, quando há as eleições lá agora eu já não sei se era a Rússia ou a União Soviética, acho que era a União Soviética, eles perdem, mas eles tomam o governo à força, os bolcheviques, eles perdem as eleições, mas eles tomam, tipo, o povo não sabe o que quer, ou há um Gramsci lá, é Antônio, né? O Gramsci. Antônio Gramsci. É o Antônio Gramsci. É um pouco de implosão interna, é um pouco de sedução, é um pouco da propaganda, daquilo que faz o povo, esse binário. Porque, cara, a gente tá cheio de binário. Tá cheio de binário. Eu já percebi. Você tem razão. A maioria do povo, ela tem um poder de cognição extremamente baixo e de fácil sedução e manipulação. Como é que acontece isso? Entendeu a minha pergunta? Entendi. Uma pergunta com os 10 subtópicos. Agora se divirta-se, entendeu? Vamos começar com a questão trabalhista, que é interessante. Porque aqui no Brasil, se a gente for ver, tem o trabalhador, tem o empregador e tem algo a mais, um terceiro elemento aqui, que é o Estado, aqui, que sempre vai ganhar dos dois lados. Nos Estados Unidos, na relação trabalhista, se elimina esse chato e fica os dois negociando. Então você pode... nos Estados Unidos, negociar um contrato. O contrato entre patrão e empregado é que vai ser respeitado. Não é assim que o americano não tem direito a férias, não tem direito a hora. Isso é combinado com o empregador. Se o que você pode combinar com o empregador, olha, eu trabalho 8 horas por dia e quero 1 mês de férias por ano. Você vai cumprir isso. Se o empregador não descumprir, você processa ele como um contrato, como outro qualquer. Um contrato de compra e venda, prestação de serviço, né? Como a gente faz com qualquer coisa. Qualquer coisa, que é o que deveria ser. O Estado deveria ter, na pior das hipóteses, umas regras gerais, né? Não ter discriminação no trabalho, estimular talvez um valor mínimo para a hora trabalhada e tal, como começou no Brasil, hein? A Primeira República começou assim, com disposições gerais, mas limitando abusos, né, e tal. Nos Estados Unidos também.
Então, no condição começo de trabalho, talvez, condição de trabalho, insalubridade, regras gerais. Mínimo de criança começar... Isso, exatamente. Tipo, minha mãe tinha carteira assinada com 12 anos, cara. Pois é. 12 anos ela tinha carteira assinada. Ela trabalhava numa tecelagem, minha mãe e minha tia. 12 anos. 12 anos. Aí você perguntar pra muita gente velha e começou a trabalhar com 12, 13 anos, a pessoa não reclama, acha não. bom. Ó, já começou a ganhar o dinheiro, já aprendeu que tem que ralar na vida, já se tornaram-se bons pais e mães de família competentes, passaram isso pros filhos. Agora não. O cara vai fazer... Minha mãe era operária. Então, o cara não vai fazer faculdade, a geração nem depois da faculdade, pós-graduação, o cara vai começar a ganhar o dinheiro dele com 30 anos. Né? E nada contra a pessoa que queira estudar, né? Mas eu tô dizendo, essa ideia de trabalhar cedo é uma ideia boa, não é ruim. Não é ruim. Desde que seja proporcional. Que não seja claro. insalubre, que seja salubre. É aquela visão polar que você falou. Não, sou contra trabalho infantil porque vai trabalhar 20 horas. Eu não falei que. Não, porque a criança tem que brincar, se divertir. Mas minha mãe brincava, se divertia. Põe o trabalho de 4 horas. Põe uma coisa intermediária. Tanto né? é que minha mãe casou com 17, então ela teve tempo até de namorar. Então. Você entendeu? Ela casou com meu pai com 17. Você vê como a realidade briga com essa visão bipolar. Não, tem que ser contra o trabalho infantil que as crianças eram abusadas. É lógico que as crianças eram abusadas. Mas de novo o bipolar. O bipolar não. Combater o abuso. O binário. Vamos combater o abuso. Na Revolução, a gente não está dizendo que é o abuso. Na Revolução Industrial, punham meninas para trabalhar, que elas eram mais dóceis e elas morriam nos teares. Nos Estados Unidos, no começo do século XX... E dormia embaixo do tear. Dormia embaixo do tear. Então a gente não está dizendo isso. Não estou falando disso. Nos Estados Unidos, no começo do século XX, se trabalhava 16 horas por dia. E o Congresso reuniu e falou assim, não, ele está limitado a 8 horas, acabou o abuso. Acabou. Então deveria ser nesse nível, coibir o abuso, ó. E não ficar discriminando detalhes do uso na relação... Detalhe. É lógico. Isso é que deu mal no Brasil. Sai de um extremo para o outro. Tá, não, vamos combater os abusos. Tá bom, mas aí criou um monte de burocracia imbecil. Tinha até, parece que o Bolsonaro revogou, que tinha até dizendo o tamanho de uma cama de descanso de hospital, por exemplo. Então, o hospital era fiscalizado se o comprimento da cama era adequado para o enfermeiro repousar ou médico. Quer dizer, umas coisas assim sem sentido nenhum, umas coisas delirantes que só atrasam o Brasil. Né? Então, deveriam ser leis gerais, que protegeriam regras gerais e deixar patrão e empregado discutirem o salário, claro. E as horas trabalhadas, porque vai favorecer o empregado no longo prazo. Então, mas vamos lá, o que eles dizem? Mas se deixar assim, o empresário malvadão vai querer que você trabalhe todas as horas possíveis e não ganhe nada. Só que, gente, é autorregulamentação. Claro, Não é, cara, eu vou pagar tanto. Não quero. Não quero, vou procurar outro. E se o cara se sujeitar, problema dele. Mas aí sabe qual que é o problema? É que eles acreditam que todas as pessoas devem receber iguais, independente da sua entrega e da sua capacidade intelectual e comportamental. Ou seja, tem gente que é melhor do que a outra. Mas no socialismo não existe o... Não pode, todo mundo é igual. Não existe o funcionário que é melhor do que o outro. Né? Eles passam da premissa que todos os seres humanos desejam as mesmas coisas, têm os mesmos... capacidade intelectual e comportamental, e que todos eles vão amar o que fazem. Exatamente. E não é ridículo. assim. O mundo não é assim. Isso é uma visão romântica. É romântica. Tanto é que tem gente que gosta de ficar fazendo artesanato e vivendo de praia em praia a vida inteira. E tá tudo bem. Tudo bem. Você quer ficar fazendo artesanato? Faça. Agora, o outro quer estudar mecatrônica e... construir um robô extremamente complicado que vai dar ré no foguete. Esse cara vai ganhar a mesma coisa que o cara do artesanato? Óbvio que não. Médico que está salvando vida vai ganhar outro que tem uma função mais simples? Lógico que não. E aí aquele cara apareceu, né? Aquele, como é que chama aquele lá, o da grande família lá, como é que ele chama? Não, o idiota. Porra, o cara paga 5 milhões no apartamento e não quer pagar 5 mil reais para o cara pintar a casa dele. Como é que pode? Aí eu falo, cara, eu não sei se você concorda comigo, a pessoa ganha por duas únicas coisas só. Complexidade daquilo que ela faz e escassez. É só isso. O quão complexo é o que você faz?
e o quão está disponível aquilo que você faz, tem muito ou pouco, você ganha por isso. É isso mesmo. Complexidade e escassez. Agora, acreditar que todo mundo tem os mesmos desejos... E outra, eu não estou dizendo que a autorregulamentação vai menosprezar algum tipo de capacidade. A questão é, tem gente que quer ter o prazer de andar de avião e ir para Maldivas. E tem gente que fala, cara, eu tô feliz se eu tiver uma serpa e uma contrafilé no final de semana. Ou uma cachaçinha envelhecida. E tá tudo bem. Eu não quero me esforçar, eu não quero dar mais horas da minha vida para ter uma Ferrari. Agora, você acha que então o Estado vai querer falar, não, os seus desejos naturais de ser humano vão ter que ser todos iguais. Todos vão ter que ser os mesmos desejos. O Estado sabe melhor que você os seus desejos. Até onde você quer chegar. Exatamente. Mas aí, quando vem, você falou dessa carta do Getúlio, porque eu também considero que você considerar a pessoa incapaz de gerir a sua própria vida é um pensamento positivista e fascista. E socialista. E socialista. E aí que você acha que o negócio começa a degringolar? Em referência ao Brasil? Sim, isso aí. E você lembra das minhas outras todas perguntas que tem socialismo, bolchevique, golpe. Vai que vai agora aí, entendeu? Tipo, você tem muita coisa para... Mas a coisa é piorar muito, né, no Brasil, porque na realidade o que acaba realmente moldando, né, pelo menos pode ser com a bomba de efeito retardado, é questão cultural também, né, questão de educação. Então o Brasil, claro, isso daí travou o mercado de trabalho no Brasil, mas se a gente for ver bem o interregno, que é entre 45 e 64, se a gente for ver as pessoas antigas comentando do Brasil, meu pai, minha mãe comentaram disso, era um Brasil bom. Brasil com baixíssima violência. Baixíssima violência. Baixíssima. A ponto, aqui em São Paulo, ó, que São Paulo é a maior cidade do Brasil, né? Se transportava dinheiro de um lugar para outro com Kombi. Não tinha carro forte, era com Kombi. O grande assassinato da história de São Paulo até os anos 70 era um assassinato no restaurante chinês, que marcou a vida de São Paulo como uma coisa violenta. De fato, foi uma tragédia mesmo. Mas crimes violentos eram raros. Raros. Meu pai, que veio do interior para estudar em São Paulo, ele foi alertado. Cuidado que São Paulo é uma cidade perigosa. Meu pai ficou branco, né? Qual que é o tipo de crime? São os mãos leves no bonde. Isso que eu ia falar, os punguistas. Punguista. Batedor de carteira. Batedor de carteira. Mas isso, você deve lembrar, eu acho que até, sei lá, até os anos 80 era assim. Era assim. O maior problema do centro de São Paulo não era o drogado. Não era o assassino. Não era o assassino, não era a mão armada. E olha que loucura. Nos anos 80, todo taxista tinha uma arma, todo motorista de ônibus tinha uma arma, todo apontador de jogo do bicho tinha uma arma, todo boteco de periferia tinha uma arma. Que o pessoal fala, imagina, não, esses caras aqui tinham mais arma. E não tinha assalto à mão armada como tem hoje. Tem hoje, é verdade. E era muito mais seguro, não é muito mais seguro. Muito mais, né? A gente que tem mais ou menos a mesma idade, a gente sabe a nossa infância. Você jogou futebol na rua, andou de bicicleta, jogou bolinha de gude com seus colegas, jogou taco. Hoje você não vê mais as crianças jogando isso porque não tem mais segurança. Exatamente. Você não vive na rua. A gente vivia na rua. Eu lembro que minha mãe surgia, era às vezes umas 8, 9 horas, ela aparecia na janela e falava, agora é hora de eu ir para casa. Eu brinco que a brincadeira de criança acabava com o berro das mães. Vem pra casa, tomar banho, vem jantar, amanhã tem que acordar cedo. É isso aí. Tinha a placa de advertência em São Paulo, você deve lembrar, com criança jogando bola, né? Um bonequinho estilizado com uma bola do lado. Hoje não tem mais essas placas. E o que mudou? É verdade, lembra disso? Nos postes. Nos postes tinha. Tipo, aqui tem uma galera que costuma jogar bola. Na minha rua tinha. Rua de lazer. Na minha rua a gente jogava bola na rua e tinha lá a placa de advertência. Aí o carro entrava mais rápido, tinha que diminuir a velocidade. Marcelo, não lembrava dessa, cara. Lembra disso? Vê se você acha aí, Ian. Placa de advertência de criança jogando bola. De criança jogando bola. Então, Putz, é verdade, meu. Era isso. Então, esse era o mundo que a gente vivia. Por que virou daquilo para agora? Por que no interregno, final dos anos 40, começo dos anos 60 era bom e hoje o Brasil ficou ruim? O que aconteceu? O Brasil passou por uma reengenharia social.
Passou. A partir dos anos 1960. Olha lá, era essa. Essa placa. Puta merda. Essa placa tinha na minha rua, tinha em tudo quanto é rua em São Paulo. Ô, Rian, aí, ó. Sabe lá em cima na nossa região? Tinha muito disso aí. Tinha muito disso aí. Tinha uma rua que era clássica, que tinha essa daí, que é... Sabe a rua de baixo da Alberto Baiton? Aquela quando você desce o escadão? Eu não sei como é que chama aquela rua. Sabe o escadão do lado onde você morava? Aquele primeiro escadão? Aquela rua de baixo tinha essa placa. No Biquinha tinha essa placa. Não existe mais, né, Marcelo? Não tem mais. Cara, até arrepiei agora, cara. Tá vendo? Essas coisas simples é que se prova a decadência do Brasil. Né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.